não sendo originários da cultura dos povos que formaram o Brasil e menos ainda da nossa terra, os vampiros começaram a se popularizar no nosso país a partir da segunda metade do século XX, obviamente por causa das histórias em quadrinhos, ficções de horror e filmes importados especialmente dos Estados Unidos. Antes disso, referências ao mito do vampirismo apareciam na literatura nacional desde o século XVIII em obras de poetas do romantismo e simbolismo, mas as menções ao vampiro vinham na intenção de enfatizar um discurso lírico. Só que apesar de encontrarem sucesso entre o público brasileiro, a verdade é que os vampiros nunca foram muito levados a sério no cinema e na TV brasileira. Ao contrário, eles foram mesmo sistematicamente ridicularizados. O caso mais emblemático é justamente do vampiro mais famoso do nosso audiovisual, Valdenino Bento Carneiro, o vampiro brasileiro. Criado por Chico Anísio, o personagem fez muito sucesso entre a imensa galeria de tipos criados pelo humorista, e sua grande graça era na forma como se resignava à pobreza e aos seus fracos poderes, marcando suas esquetes com o bordão "Não creu neu, se filhosse". Outras abordagens sobre vampiros, também cômicas e bem-sucedidas, foram as telenovelas da Rede Globo Vamp, de 1992, seguida 10 anos depois por O Beijo do Vampiro, ambas de autoria de Antônio Calmon, que fez muito sucesso como diretor de filmes de surf na década de 80. As duas histórias traziam tramas familiares malucas, misturadas às tradições das histórias de vampiros, com destaque para os personagens jovens e adolescentes. Em cinema, duas produções dos anos 80 para o público infantil merecem ser lembradas: Topodídio no Castelo de Drácula, de 1989, produção exclusiva para vídeo doméstico, e Mônica e o Vampiro, de 1986, este parte do longa-metragem As Novas Aventuras da Turma da Mônica, que reúne vários episódios com os personagens dos estúdios Maurício de Souza. Ambas as produções tiveram êxito no mercado doméstico e seus vampiros passam um bocado de ridículo. Saindo do infantil, a existência de vampiros no cinema brasileiro acaba sendo, em geral, ainda mais patética, porque além da própria gozação feita pelos filmes, suas produções não alcançaram muito sucesso comercial. A primeira aparição de um vampiro nas telonas brasileiras aconteceu na comédia Um Sonho de Vampiros, de 1968, dirigida pelo então jovem Iberê Cavalcante, com o veterano comediante Anquito, vindo de uma recuperação após um longo tratamento de saúde. A história trazia um velho cientista que se tornava um vampiro e decidia transformar todos os habitantes de uma cidade, especialmente os mais poderosos e ricos, numa visão alegórica da situação política do período. Apesar de ter sido um dos comediantes mais famosos das chanchadas dos anos 50, o estilo de Anquito e de seu tipo de comédia já estava ultrapassado na época de estreia do filme, quando as comédias eróticas já vinham ganhando a preferência do público popular. O filme foi tão mal de bilheteria que foi logo completamente perdido e suas cópias não se encontram mais disponíveis. 8 anos depois, em 1976, um vampiro, entre aspas, reaparece num filme brasileiro, O Vampiro de Copacabana, de Xavier de Oliveira. Mas apenas no título, não sendo o personagem principal um vampiro de verdade, e sim um homem azarado que se veste de vampiro durante o carnaval, mas ainda encontra muita frustração e se vendo impotente, numa produção que não é propriamente uma comédia, mas um filme melancólico. Você está linda, Teodanisca. Você está horrível de vampiro. 20 anos depois, Walter Rogério filmou Olhos de Vampa, finalizado em 2002. O filme não era uma comédia ou drama e foi lançado apenas em DVD com impacto comercial zero. Neste filme, temos um vampiro miserável, completamente sem poderes e vivendo num lugar desagradável e cheio de lixo. Mas existem duas exceções bem-sucedidas de longas-metragens com vampiros, que novamente são comédias com vampiros não reais e muito menos poderosos. O maior sucesso dedicado a vampiros no cinema brasileiro foi As Sete Vampiras, de 1987, de Ivan Cardoso, em que as vampiras do título são as belas mulheres que estrelam um espetáculo teatral e o monstro principal é uma planta carnívora. No mesmo ano, o clássico pornográfico brasileiro As Taras de um Mini Vampiro, de José Adalto Cardoso, lotou salas trazendo no papel principal o anão Chumbinho, astro da cena pornô da Boca do Lixo, que atacava casais em pleno ato sexual e se torna a atração turística da cidade em que mora. Eu tenho uma carta para trocar minhas presas.
Mas eu não sei onde é que eu enfiei. Ah, pois não. Quer consertar sua presa? Tenha a bondade de sentar-se. Apesar da pouca consideração aos vampiros no audiovisual brasileiro, convém lembrar a relação, ou a falta dela, entre esses monstros e o mais icônico personagem do cinema de horror brasileiro, Zé do Caixão. Criado por José Mojica Marins em 1963, tem grandes semelhanças com vampiros, especialmente com o Conde Drácula pela capa preta, embora o conjunto formado junto com a Cartola o ligue bem mais a um Exu, entidade dos cultos afro-brasileiros. Zé não dorme num caixão, seu nome é uma referência à sua profissão como funerário, e o personagem é um blasfemador que renega a Deus e o mundo povoado por pessoas fracas, sentindo-se superior a todas elas, como o Drácula, também encarando as pessoas como objetos de satisfação dos seus desejos, tal como um vampiro. Mas acima de tudo é obcecado por sangue. Suas primeiras palavras no cinema nacional, na abertura de À Meia-Noite Levarei Sua Alma, não deixam dúvidas quanto a isso. O que é a vida? É o princípio da morte. O que é a morte? É o fim da vida. O que é a existência? É a continuidade do sangue. O que é o sangue? É a razão da existência. Mas é claro que Zé do Caixão não é um vampiro. Não é um cadáver insepulto, mas um homem mortal como todos nós, e nem tem superpoderes além da própria riqueza e sociopatia, que o liberta dos limites para seus desejos perversos. Mesmo quando morre, sua ressurreição nunca é explicada com argumentos sobrenaturais, e mais do que tudo, ele não se alimenta de sangue. Sua obsessão pelo fluido é devido à carga hereditária contida nele. De fato, observando sua trajetória na busca pela mulher que lhe dará o filho perfeito, Zé do Caixão é muito mais um tratado artístico sobre a ideologia machista e racista do que alguma coisa sobre a metafísica na relação entre a vida e a morte. Mas houve uma mídia audiovisual brasileira em que os vampiros encontraram um lar. O Super 8. Nosferatu no Brasil, produzido em 1971 pelo já referido Ivan Cardoso, então com 19 anos, e estrelando o poeta, jornalista e escritor Torquato Neto. Sempre se acreditou que o título Nosferatu, escrito com erro de grafia, seria um tributo ao nome de Torquato, só que o diretor declarou que não sabia ao certo como escrever a palavra. O filme, apesar de se apresentar como uma comédia, trouxe o primeiro, e quem sabe único, vampiro brasileiro poderoso. Nosferatu no Brasil era parte da série de produções em Super 8 de Cardoso chamado Kodaks Cotidianas e contou com um grande elenco feminino de Ivampiras, o nome dado pelo diretor às suas atrizes. Na história, Nosferatu sai da sua Hungria natal, chega ao Rio de Janeiro e se integra, gerando um grupo de mulheres vampiras que acabam espalhando a praga vampírica no Brasil e finalmente ele volta para a Europa. Acompanhar Nosferatu, esquecido em um cemitério húngaro e sem lugar no Velho Mundo, tornar-se um vilão popular e sedutor no Brasil, evoca a velha discussão sobre a receptividade brasileira à cultura estrangeira, especialmente a que vem do primeiro mundo de segunda mão, representando de certa forma um atraso na sua terra natal. Quando aclimatado aos trópicos, sua figura ganha outros ares até mais criativos e políticos, como na expressão do seu desejo por diferentes formas artísticas. Abrigando-se num verdadeiro quarto de adolescente dos anos 70, Nosferatu se cerca de tantos produtos de cultura pop que praticamente transforma o cômodo num museu pop da época.
Como um adepto do tropicalismo, o movimento dos anos 70, representado por músicos e poetas como Caetano Veloso, Gilberto Gil e Tom Zé, que se propunha a absorver e devolver tudo o que era estrangeiro para o nosso próprio povo com uma embalagem brasileira, o Vampiro abraça com prazer o consumo do que era considerado besteira cultural, como quadrinhos, histórias de horror, rock and roll e programas televisivos. Editado à mão pelo próprio diretor, o filme era exibido em festas privadas acompanhado de improvisações performáticas ao vivo por ele, usando gravações em fitas e discos de vinil de suas músicas favoritas. Como em todos os filmes realizados nesse formato e por métodos artesanais, Nosferatu teve diferentes versões cujas montagens, durações e acompanhamentos musicais variavam de acordo com a performance feita em cada festa em que era exibido. Fala-se até que a versão original, exibida pela primeira vez em 1971, seria um longa-metragem. Nosferatu foi um sucesso entre os jovens de classes mais altas que frequentavam festivais lotados de jornalistas entusiasmados e encontrou sucessores entre outros artistas brasileiros dedicados ao Super 8, como Ligia Pape, que realizou Vampiro, e Jairo Ferreira, que dirigiu O Vampiro da Cinemateca. Está comprovado que as vítimas conscientemente detestam o domínio do vampirismo, mas são incapazes de reagir a essa prática, semelhante a um viciado em drogas. A morte definitiva resulta da perda de sangue, mas, diferente da morte normal, a paz não se manifesta.